Na verdade, esse workshop ele é uma continuidade, né, do workshop anterior. Então eu vou fazer aqui alguns, para quem veio antes não pense que é algo repetitivo, eu vou fazer apenas algumas abordagens rápidas sobre a questão anterior, né, que foi falando diretamente do sistema prisional, para nesse trabalho agora eu desenvolver algo mais direcionado às chamadas teorias da pena. Muito bem. Incluir nesse trabalho a questão da hermenêutica, exatamente porque é uma temática que vem sendo muito recorrente dentro do direito. Vocês já devem ter ouvido falar e irão ouvir sempre falar que o direito hoje é interpretação. E eu tenho algumas considerações a respeito dessas afirmações, porque, como eu às vezes digo em sala de aula, se coloca hoje, particularmente aqui no Brasil, o pessoal coloca hoje certas coisas como se fosse novidade, como se nós tivéssemos no nosso tempo inventando a roda. E, na verdade, um bom estudo da história do direito, de pelo menos uns 200 anos para cá, você vê que a gente não está inventando tanta coisa assim. Nós temos, sim, perspectivas diferentes, mas dentro de um mesmo circuito. A ideia do direito de se aproximar da realidade, do caso concreto, não é invenção nossa, como costuma se dizer, né? Falo isso insistentemente em sala de aula. Hoje nós temos uma outra abordagem a respeito disso, nós temos uma outra visão, baseada em outros fundamentos, em outras teorias, em outra perspectiva. Mas não é uma novidade do nosso tempo a ideia de que o direito tem que se aproximar da realidade, de que o direito tem que analisar o caso concreto. Desconhecer isso, quem afirma isso, achando que nós estamos inventando a roda, é como se estivesse desconhecendo, inclusive, a escola histórica, a sociologia do direito, enquanto um sub-ramo, consequência da escola histórica, né, que muitos de vocês já viram ou verão comigo, etc, etc. Né? Bom, então, eu vou dividir, eu sempre faço esse plano do curso, né? Noções de hermenêutica, vou dar aqui apenas algumas noções, as principais polêmicas sobre hermenêutica, né? Um pouco também, aí eu vou voltar um pouco ao histórico das prisões e punições, né? As teorias da pena e o que mais vem sendo tratado hoje, né, como uma das mais, digamos, uma das mais revolucionárias formas de abordar a questão penal, a questão criminal, que é a justiça restaurativa. Né? Então, nosso entendimento aqui vai basear nessa perspectiva. Na verdade, ela tem uma origem, né, na dimensão sagrada. Né? A ideia de interpretar o texto, ela tem uma origem na dimensão sagrada. Particularmente no Ocidente, essa hermenêutica ela tem uma sistematização cada vez mais sofisticada a partir da própria questão bíblica, apesar de que a hermenêutica não se volta, é um termo grego, né, que essa ideia já está lá na Grécia. Não é com o cristianismo que a ideia da hermenêutica aparece, né? Mas há uma polêmica entre os grandes estudiosos do assunto, né, se a hermenêutica seria de fato interpretação ou se a hermenêutica seria um conjunto de técnicas para a interpretação. Né? Há essa polêmica. Né? E de fato ela é pertinente até hoje dentro da filosofia, essa polêmica existe, mas o que mais interessa é que pouco a pouco essas técnicas utilizadas para a interpretação de textos sagrados, tomando aí como uma referência nesse processo evolutivo a própria questão bíblica, a interpretação da Bíblia, isso vai migrando para o universo jurídico e particularmente para a Constituição. Então, digamos assim que, grosso modo, as técnicas, as visões, né, utilizadas para a interpretação da Bíblia passam a ser utilizadas
para a interpretação da Constituição. Você começa a ter um paralelo entre, digamos assim, dois pontos de referência, um no universo sagrado e um no universo jurídico, né? Existe uma questão muito importante também, que é a comparação entre a hermenêutica e a exegese, né? Se seria igual ou diferente. Alguns autores dizem que são sinônimos, outros autores também dizem que é diferente. Qual seria a diferença entre a hermenêutica e a exegese? A hermenêutica, ela estaria mais ligada à interpretação dentro de um contexto, enquanto a exegese, ela estaria ligada a uma interpretação mais literal, mais do texto, da frase, da expressão ou da própria palavra. Mas, de fato, elas duas estão muito próximas uma da outra, né? Porque um filósofo francês, já falecido, que eu gosto muito, em que ele diz: a questão essencial não é tanto a do erro da mentira, porém da ilusão, a desmistificação, a restauração do sentido. A realidade não se reduz ao que pode ser visto, identifica-se também ao que pode ser dito. Então a hermenêutica, ela termina ganhando essa missão, né, de tentar identificar o significado do texto dentro do seu contexto, né? Mas o que é que estaria por trás, né? Qual a intenção, qual o sentido, né, daquele texto escrito ou daquela passagem do texto escrito. Aí surgem novas polêmicas, né? Em que medida essa interpretação ela estaria ou não se afastando do texto escrito? Isso tanto na dimensão sagrada como na dimensão jurídica, né? E particularmente hoje, em termos de direito constitucional, isso é uma polêmica muito forte, né? E vem se desenvolvendo muito a tendência a uma interpretação, como eu chamo, uma interpretação bastante alargada da Constituição, baseada, é claro, em alguns pressupostos filosóficos que migram para a teoria do direito, né? Então, bom, existe algo que o texto está dizendo que uma leitura leiga, uma leitura desatenta, não consegue captar? Então essa seria a grande questão, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala, né, de que um homem conheceu uma mulher, a Bíblia está falando de um homem que teve relação sexual com uma mulher, né? Então você tem aí uma hermenêutica, onde exegese se mistura com hermenêutica, né? Porque você, ao interpretar aquele dizer no estrito senso, o que é que aquilo significava? Né? Significava exatamente conhecer uma mulher, não era no sentido literal do que a gente mais tem tido, né? Quando José, né, ele não conheceu Maria, é porque ele não teve relação sexual com Maria, não que ele, por coabitar ela, como não iria conhecer ela, né? A mesma coisa na Constituição, né? Particularmente hoje, quando você se refere à questão família, por exemplo, né? Em que medida a nossa Constituição... Uma das coisas que me chama a atenção atualmente é exatamente o problema das ideologias, né? Essas polêmicas de interpretação do texto sempre existiram e sempre vão existir, né? A questão que eu chamo a atenção são determinadas ideologias que estão ganhando espaço em detrimento de outras dentro do direito. E isso, muitas vezes, no meu entendimento, põe em risco determinados aspectos, determinadas, como é que eu posso dizer, determinadas conquistas que foram conseguidas durante tantos séculos de construção do direito ocidental, particularmente daquilo que diz respeito à questão do indivíduo, individualismo, propriedade privada, né? A proteção do indivíduo com relação à ação do Estado, né? Etc. A linguística, que é outra dimensão também muito importante relacionada à hermenêutica, né?
E particularmente agora a linguística também ela vem sendo muito influenciada por dimensões, digamos, ideológicas, né? Houve, assim, passado, né, pelo século XIX, a ideia da linguística ser de fato uma ciência, né? Inclusive autores como Saussure, por exemplo, vão trazer ideias importantes para escolas da antropologia, por exemplo, da antropologia estrutural, né? O significado de determinado traço cultural dentro de um contexto daquela cultura, e a relação entre essa característica, esse símbolo, e esse símbolo dentro de uma determinada cultura. Isso foi muito importante para a antropologia, por exemplo, porque foi graças a essa influência da linguística na antropologia, particularmente na chamada antropologia estrutural, que a antropologia muda de sentido, né? E ao invés de buscar a consolidação da teoria, né, de superioridade ou inferioridade racial, como é a proposta original da antropologia, a antropologia se voltava para a cultura exatamente para, através do estudo da cultura, mostrar que existiam povos superiores e povos inferiores. Mas essa mudança, essa influência da linguística como patamar básico, como fundamento para algumas escolas da antropologia, fundamentalmente a antropologia estrutural de Lévi-Strauss, vai fazer com que vá se mudando essa perspectiva e a antropologia passa a estudar a cultura exatamente como uma manifestação dos instintos essenciais ao comportamento humano. E nesse sentido, então, vem a ideia de uma linguística geral, digamos assim, em que determinados símbolos são estudados dentro daquele arcabouço cultural, né? Determinados conceitos ou institutos jurídicos vão ser estudados dentro daquela estrutura, daquele sistema jurídico. Então, vai haver sempre essa comparação entre, digamos, o específico e o geral. Uma palavra isolada, ela tem um sentido, né? Uma palavra dentro de uma frase, ela passa a ter outro sentido, né? No outro dia, os meus alunos chegaram atrasados na sala, estavam me atrapalhando, muito aluno chegando atrasado, e eu, no final da aula, próximo ao final da aula, eu disse, olha, eu queria aqui até repetir o recado do início da aula, né, para os retardados, né? E aí o pessoal ficou assim, espantado. Aí eu disse que para os retardados, aqueles que chegaram retardadamente, não é verdade? Não estava errado. Uma palavra retardada isoladamente poderia nos remeter imediatamente ao sentido psicológico, psiquiátrico, né? Mas aquela mesma palavra, dentro daquele contexto frasal, tinha um outro significado também muito apropriado, sem nenhuma forçação de barra, não é verdade? Então, esta seria exatamente a concepção mais tradicional, a contribuição mais tradicional, né, da linguística, né? A hermenêutica, todo esse emaranhado de teorias que vão se ajustando aí, contribuindo para o entendimento da hermenêutica, na verdade, né, nos trouxe algo que é importante. Porém, eu sempre chamo atenção para o perigo dos exageros. É aquela velha história, né, que a gente pode sempre enxergar tudo de maneira diferente. É verdade. A gente pode enxergar coisas, o mesmo fenômeno, de maneira diferente. O meu receio, particularmente, né, é com o excesso do relativismo, né? Porque se você disser para mim que não existe uma verdade, eu acho que eu vou conseguir rebater esse seu argumento, não porque eu sou um professor e você é um aluno, não é isso, mas eu acho que eu vou conseguir rebater esse seu argumento com uma atitude muito simples, né? Eu digo que existe uma verdade, eu posso até não encontrá-la, né?
Mas existe uma verdade. Né? Se eu largar esse objeto aqui, esse objeto irá cair. Então existe uma verdade, existe uma certeza. Né? Essa é a questão para mim maior, que é o desafio da hermenêutica, particularmente, não só na dimensão religiosa, mas aqui para o que nos interessa, a dimensão jurídica, que é o que eu sempre... Quando o legislador, seja ele um constituinte, ou seja um legislador ordinário, Congresso, quando ele cria, elabora, escreve uma lei, ele tinha uma intenção, ele tinha um propósito, ele tinha um sentido. A dúvida que fica é em que medida eu posso interpretar e reinterpretar esse sentido até chegar àquilo que eu realmente quero. E ao chegar àquilo que eu realmente quero, eu estou me afastando do sentido que foi dado pelo autor do texto. Seja um legislador, seja um monge, seja o que for. Né? Mas essa interpretação hermenêutica, ela tem um fundamento filosófico, né? E esse fundamento filosófico, ele reside hoje principalmente nas teorias do Gadamer, né? Ex-aluno de Heidegger, né? Que verdade e método, ciclo, né? Hermenêutico, em que para Gadamer é possível haver a interpretação, a reinterpretação. A hermenêutica é um processo infinito. Isso, quando aplicado ao direito, eu entendo isso como um pouco arriscado, porque, como a gente costuma falar em sala de aula, eu não sei em que medida nós podemos de fato chegar ao ponto de dizermos que conhecemos a verdade, ou que o nosso entendimento é o melhor entendimento. Hoje, particularmente, nós temos tido essa perspectiva, né, de que nós estamos sacando algo que ninguém nunca sacou, e que etc, etc. Né? E aquilo que eu falo sempre, é possível ter interpretações diferenciadas para o mesmo fenômeno. E não necessariamente essas interpretações serem falsas, uma ou outra. Né? Mais adiante, quando a gente chegar na justiça restaurativa, vocês vão ver que é uma tendência, né? É uma proposta, há uma tendência a um esforço que eu acho que não vai acabar. Mas há uma crítica a esse sistema judiciário do jogo de soma zero. Né? No nosso sistema judiciário você tem uma triangulação: juiz, réu, vítima, parte altura. Né? Então há uma tendência, uma crítica a essa triangulação, né? E hoje já tem um mundo de gente propondo a ideia de que fazer justiça não necessariamente implica em jogo de soma zero. Ou seja, para um ganhar, o outro tem que perder. Fazer justiça pode também resultar de uma lógica em que o ganha-ganha, todos ganham. Essa perspectiva ela está baseada exatamente na ideia de que, apesar de enxergar por viés diferente, não quer dizer que enxergando pelo viés diferente, um seja mais verdadeiro do que o outro. Então, o fato de existirem mais de uma verdade na perspectiva de cada um, não significa que os dois estejam mentindo ou que um e outro esteja mentindo. Daí que vem essa tendência maior, forçando mesmo a barra para uma tentativa de
conciliação, né? Utilizando técnicas da mediação. O direito hoje ele vem caminhando muito nesse sentido. Então, a interpretação hoje, a visão de interpretação hoje, ela está baseada na ideia de que é possível se perceber algo de maneira diferenciada. Isso é invenção nossa? Não. Isso é bacana? É. O que eu chamo a atenção, às vezes, é para os exageros dessas interpretações, porque pode nos levar a alguns, digamos assim, alguns problemas, no sentido de que nós não temos o melhor direito, nós não temos um direito perfeito, e acho que nunca vamos ter. Mas nós vamos ter que sempre conviver com o aperfeiçoamento do direito. Mas esse aperfeiçoamento, ele não pode, no meu entendimento, ele não pode deixar de passar, não pode atropelar a concepção de indivíduo, que é central do pensamento jurídico moderno. E a tendência atual é esse atropelamento. É você deslocar o indivíduo da centralidade do direito e trazer para a centralidade a ideia do coletivo. Nesse sentido, como eu tenho explicado às vezes em sala de aula, o custo disso é alto, né? Porque lida diretamente com a questão da liberdade de expressão, né? O que estamos assistindo agora, as grandes polêmicas que a imprensa tem trazido, né? Sobre as manifestações das pessoas, né? Quando o sujeito vai lá, a mulher vai lá e defeca e urina, né, em cima de uma foto de Bolsonaro. Aí não espera. Aí pode, aliás, aí pode, tudo bem, é liberdade de expressão. Né? Quando o apresentador de TV vai lá e rasga, né, uma notificação né, introduz a cueca e faz aquele drama todo e bota um envelope e diz para a deputada que não está nem para ela, etc. Aí isso vira um negócio, né? Então, quer dizer, eu não teria coragem de fazer nenhum dos dois, né? Nem de ficar nu na rua para defecar na foto de ninguém. Isso para mim já é um problema patológico, não um problema moral, né? Assim como também não iria me expor também de ficar rasgando nada, enfiando na cueca e tirando e dizendo para cheirar. É um negócio meio vulgar mesmo. Tem os dois lados, né? É um negócio meio complicado. É um negócio meio complicado, né? Mas você vê que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua, né? Desde a sua perspectiva, os dois acreditam ter razão, né? E por último, dentro desse enfoque, dessa rápida síntese sobre hermenêutica, aparece agora no Brasil, como vocês têm visto, né? A questão da sociolinguística, né? Nós saímos de uma linguística estrutural, ainda incoerências lá em Sucy, passando por algumas interpretações, e chegamos, né, a um giro linguístico, digamos assim, né, uma mudança radical na perspectiva da linguística, porque chegamos na tal da sociolinguística. A sociolinguística, ela tem origem na escola de Budapeste. A gente fala muito aqui da escola de Frankfurt, e é bom lembrar que existem outras escolas com propostas revolucionárias, e a sociolinguística, ela a origem dela, né? Agnes Heller é uma das grandes expressões dessa escola, e essa escola é ela que traz a ideia de que o texto escrito ele está certo mesmo que ele esteja errado.
É daí que vem a ideia de que, agora vocês devem estar vendo na sala de aula, ou pelo menos já ouviram falar, de que o professor não pode consertar o aluno se não é preconceito. Essa ideia vem daí. Tá? O preconceito como uma categoria do cotidiano, né, alienado, configura um cerceamento do indivíduo, né, pela vida cotidiana, de forma que este último torna-se mais vulnerável às formas de manipulação por ter sido completamente absorvido pelos padrões determinados por uma totalidade social alienada, ou seja, uma visão de luta de classe. A escola de Budapeste é outra escola também marxista, e traz a ideia de que, na verdade, essa nossa linguagem é uma linguagem burguesa que nos é imposta de forma alienante. Então, se eu falo errado, e eu não sei se vocês lembram disso aqui, mas o Paulo Freire foi um dos grandes, né, iniciadores dessa perspectiva aqui no Brasil. Paulo Freire, ele traz a ideia se você é do campo, você vai aprender o som fonético da palavra C com a palavra K, e não computador. Se você é da cidade, você aprende com a palavra computador, ou seja, com aquilo que está mais próximo de você. No início todo mundo achou isso maravilhoso, lindo, maravilhoso. Só que, e daí ficou que o cara do campo, se ele conhecia cabra, ele só continuou conhecendo cabra, e o cara da cidade, ele conhecia computador, ficou só conhecendo computador. Ou seja, na pedagogia Paulo Freire, se você prestar bem atenção no que você está lendo lá no livro dele, você vai ver que o cara entra mudo e sai calado, né? Porque o conhecimento que ele entra, ele sai. Porque, segundo Paulo Freire, leitura só se for de livro revolucionário, né? Então aí você tem uma perspectiva de que se eu falar errado, meu professor não pode me consertar. Se eu escrevo errado, meu professor não pode me consertar. Porque isso é um preconceito, isso é uma imposição de um valor burguês da sociedade burguesa. Paulo Freire traduziu isso aqui, como eu já expliquei algumas vezes, né, na famosa pedagogia do oprimido. Eu aqui sou o opressor e vocês os oprimidos. Meu conhecimento é alienante, é alienador. Vocês fariam muito bem se estivessem me rebatendo, me contradizendo, e com isso não permitindo que o meu conhecimento alienasse vocês. Essa escola, a sociolinguística, ela chega no Brasil com muita força, né? E tem ganhado muitos adeptos aqui no Brasil, né? Em todos os campos, na pedagogia, mas em todos os campos do conhecimento em geral. O professor não pode mais corrigir o aluno porque essa correção, ela caracteriza preconceito, né? Então, a interpretação, a visão do sujeito que fala errado é uma interpretação correta. O problema de falar errado, que as pessoas às vezes não sabem, muitas pessoas não sabem, é que a fala está intimamente ligada ao raciocínio. Quando a pessoa fala errado, ela raciocina errado também. Fala e cognição, o mecanismo da fala e da cognição estão intimamente vinculados. Então, quando você fala errado, quando você não sabe expressar as palavras adequadamente, quando você não conhece o significado das palavras linguísticas, né, o sentido delas, propriamente dito, dentro da sua cultura, você não sabe fazer uma leitura de mundo apropriada. Basta ver, até mesmo para você que é um estudante, basta ver o próprio conceito de democracia. Você hoje não sabe mais avaliar o contexto do seu país, porque democracia se tornou outra coisa que deixou de ser o que ela era, uma forma de governo. Né? Então, o sentido da palavra, que pode parecer bobagem, mas o sentido da palavra é algo muito importante, porque o sentido da palavra, dentro da sua cultura, dentro da sua linguagem cultural, ela ajuda você não só a interpretar o texto, mas também fazer uma interpretação de mundo e criar um sentido especial. Nós vamos começar a aula caçado
Sim, caçado com SS, caçado com C cedilha são coisas completamente diferentes. Né? Mas por essa escola, eles teriam. O importante seria a ideia que a pessoa quis expressar. Só que a linguagem, a linguagem é uma forma de comunicação. E nós precisamos usufruir de símbolos comuns e de sentidos comuns para que essa comunicação possa fluir. Né? Então, se eu digo que o juiz foi caçado, se eu escrevo que o juiz foi caçado com C cedilha, querendo fazer entender o significado do que seria com SS, as pessoas com as quais eu for me comunicar, que forem ler o meu texto, não vai haver esse ponto em comum para que possa haver entendimento. Então não vai haver comunicação. Exatamente isso. Os critérios é exatamente isso. Se você prestar bem atenção, a sociolinguística, ela não resolve o problema de classe. Ela não tem. Porque ela vai distanciar cada vez mais o erudito, né, daquele do conhecimento rudimentar. Né? Não. Porque sim. Eles alegaram que a língua brasileira chama tudo registrado. Então é consequência desse escopo? Sim. Há um objetivo maior, né? Porque a língua de um povo, ela é consequência de um processo de formação longo. Né? E a língua de um povo é considerada pelos entendidos do assunto o patrimônio mais caro que um povo tem. Então, certo? Tanto que você vê, tem palavras que você não consegue traduzir de uma língua para outra. Quando a gente chegar aqui na justiça restaurativa, o pessoal não fala muito da influência dos estudos da antropologia na justiça restaurativa. Né? O pessoal vai pegar o conceito de dádiva. O pessoal vai estudar lá os aborígenes australianos, aquela coisa toda, e lá eles vão perceber que eles acreditavam que existia uma espécie de espírito que perpassava toda a comunidade e que mantinha essa comunidade unida. O crime seria uma forma de romper essa harmonia desse espírito, proporcionar por esse espírito, a dádiva. Por isso que o crime tinha que ser logo restaurado, o dano causado tinha que ser logo restaurado, aí porque o nome do sistema restaurativo, para que essa harmonia voltasse a vigorar. Os próprios antropólogos que sempre se voltaram para o estudo desse fenômeno, sempre reconheceram que eles não conseguiram traduzir, mesmo que em palavras mais rebuscadas, o verdadeiro significado daquilo que esses grupos tinham com essa ideia de dádiva. Né? Ou seja, eu não posso misturar o português do Brasil com o português de Portugal. Eu não posso misturar o português do Brasil com o português de Portugal com o português de Angola, por exemplo. Porque apesar de ter uma matriz semântica latina a mesma, né? São 3 idiomas. Né? O que você vai, as expressões que você vai utilizar em Portugal, você não vai utilizar aqui e vice-versa. Em Angola, você não vai utilizar aqui e vice-versa. E pronto. Então, a partir do momento que você quebra esse patrimônio linguístico, né? A partir do momento que você quebra esse patrimônio linguístico, você quebra a identidade de um povo. E por isso você fica mais fora do mar. O que foi que os jesuítas fizeram para conquistar os índios?
o pessoal não fala muito, mas eles criaram o Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani é uma invenção de jesuítas, não existia o Tupi-Guarani. É uma invenção. Eles inventaram, juntaram diversas línguas que existiam e fizeram o Tupi-Guarani. Por isso eles foram quebrando. Né? O que é que eles faziam com o índio? Eles pegavam lá um cemitério indígena, construíam uma igreja em cima, trocavam um símbolo por outro. Né? Ou seja, a linguagem de um povo, como eu disse antes, é o que há de mais importante para a identidade de um povo. Você quebrou a linguagem de um povo, a língua de um povo, você torna esse povo altamente vulnerável à dominação. Né? E você está vendo que o Brasil, pouco a pouco, ele está perdendo a identidade de tudo. Ele está perdendo a identidade na língua, ele está perdendo a identidade na pátria. Né? E o pessoal não tem dado muita atenção. Né? Mas parece que já estão discutindo. Eu também eu vejo, mas também me chama a atenção, mas eu não posso. Já está se falando também de que o próximo técnico da seleção brasileira não será um brasileiro, não será um argentino. Já está se discutindo isso. E se contratar um técnico argentino, quer dizer, perceba que você, de toda forma, você está fazendo um povo perder a sua identidade. Né? E o futebol no Brasil é um símbolo de identidade nacional. À medida que você vai quebrando isso, você vai dominando. Esse é o perigo da hermenêutica. A hermenêutica é algo importantíssimo. E a gente vai se debater sempre com isso dentro do direito. Sempre. Mas é algo que tem que ser tem que ter muito cuidado. Por causa das ideologias políticas que vêm por trás, no bojo dessas novas formas de interpretação. Mais para o lado? Ela está mais para o lado analítico, da questão da linguagem, ou mais para o lado sentimental para a questão marxista? Marxista. Fortemente marxista. Fortemente marxista. Ela é uma. A Agnes Heller, na verdade, ela é considerada uma das criadoras. Porque, na verdade, tanto a escola de Frankfurt quanto a escola a escola de Budapeste é considerada mesmo e criada por Lukács, né? Jorge Lukács. A escola de Frankfurt não, é uma outra origem. Né? E essa Agnes Heller, ela é considerada uma seguidora, ela é uma referência dentro da escola de Budapeste, pouco conhecida aqui no Brasil. É por isso que o pessoal faz sucesso aqui no Brasil, né? Porque não se conhece muito essa coisa de escola, não se dá muito valor a isso, se estuda muito assim, né? História do direito, aquela coisinha assim, você faz aquele apanhadozinho ali de a meia dúzia, mas extremamente importante. Porque cada escola dessa traz um viés ideológico, traz uma perspectiva que vai influenciar bastante o ordenamento, a construção do ordenamento, a construção de códigos, a construção de códigos materiais, de códigos processuais, vai determinar muitas vezes as interpretações hermenêuticas sobre constituições. E o pessoal que não dá muito valor a esse estudo das escolas. E a Agnes Heller é uma expoente dentro da escola de Budapeste, que é uma escola fundamentalmente marxista. Entendeu? Daí porque tem que fazer a revolução, tem que se opor a tudo aquilo que é próprio da civilização ocidental, da civilização burguesa ocidental. Mais alguma dúvida?